Amém? Abra comigo a sua Bíblia, Josué. Eu quero liberar sobre você uma palavra profética. E o tema dessa noite já é uma palavra que está sendo liberada sobre você agora. Então eu quero que você abra o teu coração para receber isso, essa palavra que Deus colocou no meu coração, que é: se prepare, o sobrenatural vai acontecer. Então isso é uma profecia, isso é uma palavra profética para você. Receba isso. Se prepare, o sobrenatural vai acontecer. Repita bem forte comigo: se prepare, o sobrenatural vai acontecer. Eu queria que você olhasse aí para umas 3 pessoas e falasse isso: se prepare, o sobrenatural vai acontecer. Agora, só se você crê isso na sua vida, você pode glorificar o Senhor por isso. Então abra comigo Josué, capítulo 1. Eu quero ler 3 passagens do livro de Josué. E nós vamos aprender um pouco aqui, nessa noite, sobre a necessidade, a importância de nós estarmos preparados para aquilo que Deus quer realizar, para aquilo que Deus quer fazer. Josué capítulo 1, a primeira parte, eu quero ler, está em Josué capítulo 1, os 2 primeiros versículos, que diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se. Diga bem forte: prepare-se. Mais uma vez: prepare-se. Veja Deus chamando Josué para estar preparado. Prepare-se agora, passe este Jordão, você, todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Agora vá comigo ainda no capítulo 1, só que agora versículo 10. A partir do versículo 10. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo, versículo 11: passem pelo meio do arraial, ordenando ao povo, dizendo: preparem. Meu irmão, se prepare, o sobrenatural vai acontecer. Primeiro Deus deu a palavra para o líder. Deus chamou o líder para se preparar. Mas aí o líder vai para o povo e fala assim: ei povo, prepare-se, o sobrenatural vai acontecer. Eu estou como Josué aqui nessa noite para dizer à Igreja Batista Ebenezer: prepare-se, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que tomem posse dela. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Josué disse ao povo, ele convoca o povo, chamando o povo para um tempo de preparação, de consagração, dizendo: santifiquem-se, se consagrem, busquem o Senhor. É tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a Deus. Santifiquem-se. Por quê? Qual é a promessa? Porque, mais forte, porque o Senhor, quantos de vocês creem que o Senhor fará maravilhas em nosso meio? Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa, nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos, Senhor,
que essa convocação, esse ajuste, esse alinhamento para a leitura da palavra, para a oração, para o jejum, é o Senhor nos chamando para nos preparar para o teu sobrenatural. Eu estou crendo a Deus que o sobrenatural vai acontecer nesta igreja. Vai acontecer na vida daqueles que estão pegando esse espírito pela fé. E as pessoas vão ficar impressionadas. As pessoas olharão, Senhor, verão a tua mão, verão o teu poder, e o Senhor será glorificado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio. Fala conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, eu creio que Deus quer fazer algo sobrenatural. Eu creio que Deus quer fazer algo sobrenatural na minha vida. Eu creio que Deus quer fazer algo sobrenatural na minha casa. Eu creio que Deus quer fazer algo sobrenatural nessa igreja. Eu quero encorajar você a crer que Deus quer fazer um sobrenatural na sua vida. Vai acontecer alguma coisa sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família. Para a pessoa que está do seu lado pegar essa fé, olha aí para alguém e fala assim: vai acontecer um sobrenatural de Deus na sua vida. Meu irmão, Deus quer fazer. Vou repetir isso aqui: Deus quer fazer. Agora, nós precisamos entender qual é a nossa participação no que Deus quer fazer. Eu não quero passar a impressão para vocês que quando eu digo que Deus vai fazer, que a gente pode ficar sentado, esperando que tudo vai acontecer sem a gente precisar fazer nada. Você percebe que esses 3 primeiros capítulos de Josué, do livro de Josué, começa com a morte de Moisés. Deus falando para Josué: Josué, Moisés morreu. Você agora vai assumir a liderança do povo. Você se prepare, porque você vai fazer esse povo entrar nessa terra. Você se prepare, porque você vai ter que atravessar o Jordão. Olha só, você vai ter que passar o Jordão, e para você atravessar o Jordão, eu vou fazer o sobrenatural. Mas antes de Deus fazer o sobrenatural, Deus chamou o povo para um tempo de preparo. Amados, eu creio que essa mensagem tem tudo a ver com a Igreja Batista Ebenezer. Eu creio que profeticamente nós estamos exatamente nesse tempo. Ouça isso que eu estou profetizando sobre a igreja, estou profetizando sobre a sua vida. Nós estamos prestes a passar o Jordão, de entrar numa nova fase de avanço, de conquista de novo território, de ver vidas e mais vidas se achegando para esta igreja. Eu tenho profetizado, Deus vai encher este lugar, meu irmão. Agora, antes de Deus fazer isso, porque Deus vai fazer isso pelo sobrenatural. Deus vai fazer isso pelo sobrenatural. Antes disso, antes da gente viver esse sobrenatural, eu me incluo, e cada um dos membros desta igreja, nós temos que nos preparar para isso. Então entenda isso. Esse é o tempo de nos preparar para aquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Então repita comigo: este é o tempo de nos preparar para aquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Agora, o que significa se preparar? Significa que nós temos que dar alguns passos de fé para isso. Significa que tem uma parte do processo que não é a responsabilidade de Deus. Existe uma parte nesse processo que é a nossa responsabilidade. Se preparar significa ter expectativa.
Meu irmão, você tem que ter expectativa de viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Você tem que gerar dentro do teu coração, pelas promessas que Deus tem na palavra, mas as promessas que Deus tem diretamente com você. Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Eu tenho. Tem aquelas promessas que são gerais, estão na palavra, é para todo mundo. Mas cada um de nós carregamos promessas individuais. Daquilo que Deus falou com você no seu momento de leitura da palavra, no seu momento de oração, no seu momento de jejum. Porque quando você se dedica a isso, você abre um portal para Deus trazer palavras e promessas específicas para você. E aí você tem a expectativa, rapaz, eu não sei que horas, eu não sei que dia, mas eu sei que Deus vai fazer o sobrenatural na minha vida. Então o que eu faço? Eu começo a dar os passos e a gerar expectativa, me preparar, porque quando chegar o de repente de Deus eu vou estar pronto. Então se preparar é agir como alguém que sabe que algo muito grande está prestes a acontecer. Eu estou profetizando para a tua vida. Quem crê, levanta a mão. Deus, Ele vai fazer algo. Você está prestes a viver algo muito grande da parte do Senhor. O sobrenatural vai acontecer. Eu vou repetir de novo, o sobrenatural vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Mas você, eu e você, nós temos que ser fiéis no tempo do preparo. Nós não podemos ser negligentes em nos preparar. Então, se você crê que o sobrenatural vai acontecer na sua vida, você tem que se preparar para vivê-lo. Você tem que se preparar. Você não pode ficar distraído. Agora é o tempo de se preparar. Agora, por quê? Porque Deus usa. Entenda isso. Deus usa aqueles que estão preparados. Meu irmão, você tem que estar preparado, porque quando chegar a tua hora, quando chegar o teu momento, quando chegar o teu de repente, você está pronto. Davi ficou durante um tempo só se preparando. Eita, gente, vocês não estão pegando. Davi ficou se preparando. Quando chegou Golias, ele discerniu, é a minha oportunidade, é o meu sobrenatural, é agora que vai acontecer na minha vida. Ele estava pronto para aquele momento. Ele estava pronto. Ele já tinha se preparado. Ele mesmo falou, eu já venci leão, eu já venci urso, eu estou preparado para isso. Então, Josué, voltando para Josué, ele se preparou para aquele momento. Josué se preparou para aquela tarefa. Você vai ver a vida de Josué, ele pegou o legado de Moisés, ele carregou o manto de Moisés. Ele aprendeu o sobrenatural aos pés de Moisés. Sabe, amado, você está num lugar, você faz parte de uma igreja que está te ensinando a caminhar no sobrenatural,
a crer para milagre, a crer no poder de Deus. Meu irmão, e hoje os céus estão abertos aqui sobre nós. Há um desatar do sobrenatural de Deus aqui nessa noite. Eu declaro que ainda essa semana, nesses próximos dias, o sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Só glorifica quem crê aqui nessa noite. Agora, quando nós falamos de se preparar, é porque existe um tempo de aprendizado. Existem algumas coisas que nós precisamos aprender. Para que quando chegar o tempo de Deus na minha vida, meu irmão, a pior coisa é quando chega o tempo de Deus e você não está pronto. A oportunidade passa e você não pode entrar. Então eu quero mostrar para você algumas coisas que Josué aprendeu com Deus, que fez com que ele estivesse pronto para esse momento, que fez que ele estivesse pronto para crer, para o Jordão abrir. Não foi, ele não ficou pronto da noite para o dia. Foi uma caminhada. Foi uma jornada com Deus. Ele construiu um relacionamento com o Senhor. Então eu quero te mostrar algumas coisas. Eu preciso que você vá em alguns textos comigo. Em Êxodo capítulo 17. Vamos lá. Êxodo capítulo 17. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 8. Talvez aqui uma das primeiras lições que Josué teve que aprender. Por quê? Porque Josué ia entrar, ouça isso, Josué ia conduzir o povo para entrar na terra prometida. E Deus falou, Josué, vou falar aqui no português mais carioca, para você entender. Deus falou para Josué, Josué, quando você entrar lá na terra, o pau vai quebrar, Josué. Vai ser tiro para tudo quanto é lado. Vai ter gente lá, para que vocês vão ter que lutar, você vai ter que vencer. Então, ouça isso, Deus precisou ensinar a Josué como vencer batalhas. E aqui no capítulo 17 de Êxodo, versículo 8, diz assim: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué, ordenou a quem? Ordenou a quem? Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Olha só. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado. Lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Subir para o alto do monte, isso fala profeticamente da oração, do jejum, da busca, da intercessão. Versículo 11. Quando Moisés levantava então lembra daquele texto lá em 1 Timóteo que fala assim: quero pois que os homens orem em todo lugar com as mãos levantadas. Mãos levantadas fala de oração, fala de intercessão. Quando, pois, Moisés levantava a mão, Israel vencia. Enquanto Moisés estava ali na oração, na intercessão, Josué lutando, guerreando, mas por trás havia oração, Israel vencia. Porém ele abaixava a mão, que cansava. Aí a Bíblia diz que quando ele abaixava a mão, quando ele parava de orar, quando ele parava de interceder, os amalequitas venciam. Meu irmão, é assim hoje. Quando a igreja para de orar, os amalequitas vencem. Mas quando a igreja começa a orar, quando a igreja, vamos lá meu povo, quando a igreja começa a jejuar, a levantar as suas mãos, os amalequitas são derrotados. Versículo 12, quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra, puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur
sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Meu irmão, existem batalhas em oração que você vai ter que ficar firme até ter a vitória completa. Versículo 13, olha só, Josué destruiu, ele não venceu, ele destruiu os amalequitas a fio da espada. Olha só, oração, intercessão, junta com ação e a vitória vem. Sabe, amados, aqueles que estão dentro dessa visão, aqueles que estão entrando dentro da oração, dessas três práticas que a gente está enfatizando aqui, todo culto eu estou falando disso. Pastor, até quando você vai falar? Até eu ter a certeza que todas as ovelhas que Jesus confiou para eu pastorear, já estão lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, jejuando pelo menos uma refeição por semana. Enquanto isso não aconteceu, eu não paro. Porque é isso que vai manter você em pé. Meu irmão, se a sua dependência estiver em cima de uma oração que eu faça por você, no final do culto, você está ralado. Você tem que saber vencer os amalequitas que vêm contra a sua vida. Josué venceu, versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Moisés edificou um altar, lhe deu o nome, o Senhor é a minha bandeira, e disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra as amalequitas de geração em geração. A primeira coisa, primeira lição que Josué aprendeu, que o preparou para o sobrenatural, é vencer batalhas e o poder da oração. Diga bem forte: vencer batalhas. Não, mais forte, diga: vencer batalhas. E o poder da oração. Irmão, eu sei que Josué, ele lutou com espadas, com armas, mas o poder que deu a vitória foi a oração. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Vitórias são decididas, guerras, batalhas, resultados de batalhas e guerras que você trava são decididos no seu momento de oração. É no joelho, meu irmão, que a vitória vem. A chave, o segredo daquela vitória contra os amalequitas estava as mãos de Moisés erguidas ali, que profeticamente fala de oração e intercessão. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você vai precisar por você mesmo. Eu disse o que agora? Você vai precisar aprender por você, nas suas experiências pessoais com Deus, a vencer batalhas através do poder da oração. Meu irmão, você tem que parar de depender de alguém estar orando por você. Você tem que parar de estar dependendo de alguém ficar te estimulando. Ah, vamos, você precisa. Meu irmão, você tem que assumir uma posição aqui nessa noite. Você quer vencer, amém ou não amém? Você quer vencer, amém ou não amém? Meu irmão, essa batalha que se levantou, esse amalequita que surgiu na tua vida, essa situação que se levantou, você precisa vencê-la no poder da oração, no poder da oração e do jejum. Tem que vencer. Você tem que saber subir no alto do monte, levantar as suas mãos, ficar com as mãos erguidas, até que os amalequitas sejam derrotados. Tem vitórias a serem conquistadas, batalhas a serem guerreadas.
Mas quando você fica firme, ó, o sobrenatural de Deus se abre. Perceba que a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés, os braços de Moisés estavam levantados, Israel vencia. Entenda algo. Enquanto você levanta a oração na sua vida, na sua casa, na sua família, enquanto a gente levanta a oração na igreja, vai haver vitória, vai prevalecer. Essa foi a primeira lição que Moisés aprendeu. Josué aprendeu. Ele aprendeu. Agora, veja, ele ia passar o Jordão e ele teria que enfrentar muitos reis poderosos. Ele teria que vencer naquela terra. E ele precisava dessa lição antes. Ele precisava estar pronto antes. Meu irmão, pega essa chave aqui em nome de Jesus. Você não pode querer se preparar quando chega o momento. Quando chega o momento, você já tem que estar pronto. Agora vamos ver outra coisa que Josué teve que aprender. Êxodo capítulo 33, vai lá, pega a sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 33, versículo 7, a partir do versículo 7, diz assim: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava da tenda de tenda do encontro. Diga assim, tenda do encontro. Foi Moisés que colocou esse nome. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, olha que coisa poderosa, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor fazia o quê? O Senhor falava com Moisés. Aguenta aí, versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Agora preste atenção nessa parte final. Depois que Deus falava com Moisés, Moisés voltava por arraial. Moisés fazia o quê? Voltava. Diga assim, Moisés voltava. Mas olha só o que Josué fazia. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Deixa eu te mostrar aqui o que Josué aprendeu, que preparou ele para o sobrenatural. Josué, ele aprendeu a buscar a Deus. Josué aprendeu que a chave é relacionamento com Deus. Josué aprendeu que ele precisava ter intimidade com Deus. Ele via o relacionamento de Moisés com Deus. Ele via a nuvem. Ele sabia que Deus falava com Moisés face a face. E a Bíblia diz que Josué, ele não se afastava da tenda. Por quê, irmão? Porque ele queria ter aquele mesmo nível de relacionamento com Deus que Moisés tinha.
Ele viu o poder de Deus, ele viu o sobrenatural de Deus na vida de Moisés, ele viu Deus usar Moisés para tirar Israel do Egito, ele viu Deus confirmando o ministério, o chamado de Moisés, ele percebeu, ele discerniu que a chave para isso era relacionamento com Deus, intimidade com Deus, ele buscava Deus. Amados, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, pega isso, nós precisamos entrar na tenda do encontro. O que é a tenda do encontro? Não é um lugar físico, mas é a sua busca pelo Senhor, sua busca pela intimidade com Deus. Meu irmão, se Deus falava face a face com Moisés, a Bíblia garante que agora o Espírito Santo habita dentro de você. Você carrega a presença. Eu vou repetir, se você carrega a presença era fora de Moisés. Hoje na nova aliança, a presença está dentro de mim, está dentro de você. Mas sabe, amados, nós não buscamos essa intimidade muitas vezes. Nós vemos esses exemplos e às vezes até somos tentados a falar: poxa, eu queria ter essa experiência de Moisés. Irmão, deixa eu dizer algo para você, creia nisso. A experiência que nós temos hoje de ter o Espírito Santo dentro é maior do que a experiência de Moisés. Mas nós não estamos desfrutando dessa intimidade. Porque essa intimidade, esse relacionamento tem que ser uma busca diária da nossa vida. Pastor, como é que eu busco isso? Lendo a Bíblia, orando e jejuando. Isso é busca. Agora o versículo 7 diz que, ora, Moisés costumava, diga assim bem forte, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Veja, Moisés tinha hábitos costumeiros espirituais. Ler a Bíblia, orar e jejuar tem que se tornar um costume na sua vida. Vamos lá, recebe isso. Tem que ser um hábito, tem que ser um costume. Você tem que ter o costume diário de ler a Bíblia. Você tem que pegar a sua tenda e armar ela para você, e ali você tem um encontro com o Senhor, todos os dias. Isso tem que ser um hábito, tem que ser um costume. Isso não pode ser um evento, isso não pode ser algo que a gente faz de vez em quando, isso não pode ser uma vez por mês, uma vez por semana. Não, meu irmão, isso tem que ser um costume diário. Diga amém para isso, em nome de Jesus. Eu creio que Josué foi inspirado pela busca de Moisés. Eu creio nisso. Eu creio que Josué, ele caminhou muito perto da vida de Moisés. E ele se inspirou. Sabe, amado, ouça isso, recebe isso na tua vida aqui. A gente tem que caminhar tão perto de Deus, que quem está perto da gente se inspire na nossa vida para ter fome e sede também. Eu quero ter intimidade com Deus que nem aquela pessoa tem. Eu quero ter as experiências que fulano tem. Eu quero conhecer Deus como Beltrano conhece. Josué pegou isso. A Bíblia diz que o Senhor, no versículo 9 e no versículo 11, no capítulo 33, diz que o Senhor falava com Moisés. E Josué estava lá do lado de fora assim, ó. Josué estava, meu irmão, entenda, a nuvem vinha, havia um ambiente de glória naquele lugar. Ele não estava dentro da tenda, mas havia presença fora da tenda. E ele ficava ali só para desfrutar daquela presença. E ele foi treinado espiritualmente, só vendo Moisés se relacionar com Deus.
E ele percebeu, rapaz, está aí, esse é o segredo. Deus fala com ele, por isso que ele consegue dirigir esse povo. Por isso que ele consegue vencer. Então, Josué cresceu na intimidade com Deus. Diga assim, Josué cresceu na intimidade com Deus. Mais uma vez, Josué cresceu na intimidade com Deus. Meu irmão, o meu propósito como seu pastor é que você cresça na sua intimidade com Deus. Eu quero, meu irmão, que você tenha intimidade com Deus, que Deus fale com você, que você vença as suas batalhas, que você tenha experiência com Deus. Eu quero o sobrenatural de Deus aberto na tua vida, na tua casa, resposta de oração. Josué cresceu nisso. Josué cresceu nas coisas espirituais. Meu irmão, quando chegou a hora dele de viver, quando chegou o tempo dele, quando foi a estação dele, quando era o momento dele, ele estava pronto. Ele não começou a construir um relacionamento com Deus quando ele se tornou líder. Antes ele já tinha. Ele foi construindo. Então veja, se você quer se preparar, se você crê, vou fazer essa pergunta de novo, quantos de vocês aqui creem que Deus está prestes a fazer um sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus? Então primeiro, irmão, aprenda a vencer suas batalhas pela oração. Pare de lutar com a força do teu braço. Pare de querer mudar no peito a situação. Pare de achar que é na tua força, meu irmão. Não é na tua força, é pelo poder de Deus. É a mão de Deus. Agora, deixa eu dizer algo para você. Quer aprender a vencer batalhas pela oração? 2 palavras-chave: seja perseverante e paciente. A gente não tem paciência. Fala para 3 pessoas assim: tenha paciência e seja perseverante. Vai com mais fé, pelo amor de Deus, povo desanimado demais. É por isso que a galera desiste fácil da oração. Se orou e não viu a manifestação, já sai dizendo que não funciona. Meu irmão, você tem que perseverar. Teve uma hora que Moisés cansou. Porque tem hora nas batalhas que a gente cansa. Aí você precisa na sua vida de um Arão e de um Ur para levantar suas mãos. Pastor, quem é esse Arão e Ur hoje na minha vida? A sua igreja. Os cultos da sua igreja. A pregação que seu pastor traz para você nos cultos. Levanta as suas mãos para você não parar. Colocaram Moisés sentado na pedra, a pedra da palavra. Porque é na pedra, Jesus é a pedra angular. Não é isso que a Bíblia fala? Sentar na pedra é descansar em Jesus. É descansar na palavra. Você tem que aprender a vencer batalhas na oração. Meu irmão, sai do natural. Olha para umas 3 pessoas. Mas não me provoca hoje não. Olha para as 3 pessoas e fala assim: sai do natural, vai. Agora vocês ficaram com medo, hein? Sai do natural. Para de querer lutar com a sua mão. Para! Vence essa batalha na oração e no jejum. Vai buscar intimidade com Deus. Entra na tenda do encontro. Entra lá na tenda do encontro e fala assim: Deus, eu não saio daqui hoje enquanto o Senhor não falar comigo. Eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra, Senhor, eu preciso de um conforto, eu preciso de um consolo. Senhor, vamos lá. Se o Senhor não for comigo, quem pode me ajudar? Você acha que Deus fica aborrecido que você faz isso?
tenda do encontro é o lugar que Deus vai falar com você. Você vai falar com Deus? Vai. Sabe, amado, desses dias, nessa pegada aí de oração, de jejum, de busca. Teve um dia, essa semana, Deus falou isso para mim. Falou assim: Vitor, hoje eu não quero que você ore. Eu falei: isso só pode ser o diabo. Falou: não, eu quero só que você me escute. Hoje você vai tirar o dia para me escutar. Porque entrar na tenda, meu irmão, é você falar, lógico que é. Tem que falar com Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés. Significa que entrar na tenda, você fala, mas você precisa fechar a boquinha para deixar Deus falar. É relacionamento, não é monólogo. Você ora, mas tem uma hora que você tem que parar e falar: Deus, eu estou te ouvindo. E Deus, como a gente fala, né? E Deus começa a desenrolar o manto. Deus começa a desenrolar o mistério. Então aprenda isso, a vencer as suas batalhas. Diga assim: vencer batalhas pelo poder da oração. Buscar intimidade com Deus. Então isso, você está se preparando. Você está crescendo em Deus. Você está chegando em lugares altos, elevados do Senhor. Sabe, amado, porque, veja, qual era o projeto de Deus para Josué. Josué não estava lá porque ele queria puxar o tapete de Moisés. Ele simplesmente queria crescer no Senhor. E ele discerniu que a chave para o crescimento era aquelas práticas espirituais que ele via Moisés fazer. E Moisés aprendeu com o Senhor. E ele foi caminhando, e ele foi crescendo espiritualmente. Ele foi se desenvolvendo na sua fé. Deus foi aperfeiçoando ele, foi moldando ele para os projetos futuros, para um tempo futuro. Deus foi acrescentando habilidades, unções, graça, poder sobre ele. Deus foi levantando Josué por dentro, no espírito. Quando chegou a hora de Deus fazer o sobrenatural, agora não mais através de Moisés, mas através de Josué. Josué estava pronto para o sobrenatural de Deus. Meu irmão, a pergunta do Espírito Santo hoje aqui, para mim e para você ei, você está se preparando para o sobrenatural que está chegando aí? Você está crendo que Deus vai fazer um negócio que vai abalar o que pode ser abalado? Ainda que os teus olhos não consigam ver o futuro, você consegue crer pela fé que Deus está te moldando para algo extraordinário e sobrenatural que te espera lá na frente, meu irmão. Levanta a tua mão e receba esta palavra. Pastor, como é que Deus vai me moldar? Na intimidade, na vida, relacionamento com o Senhor. Você aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que entrar na tenda do encontro. Você fala, Deus fala também. A glória vem. A nuvem cobria. O que é a nuvem? É o Espírito Santo, meu irmão. Tinha nuvem, tinha fogo, tinha as manifestações. Antes de Moisés, entenda isso. Porque a Bíblia diz que Moisés armava a tenda longe. Passava pelo arraial de Israel. Ouça isso, olhe para mim. Você entendeu o que eu quero dizer? Quando Moisés ia entrando, ouça isso. O povo via o Moisés de frente ou pelas costas? Aprenda algo. Quer crescer em Deus? De vez em quando você tem que dar as costas para as pessoas e ficar de frente só com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Você tem que ter vida secreta com Deus. Então ele aprendeu isso.
Isso foi preparando ele. Isso foi moldando ele. Foi preparando ele para o sobrenatural. Tem pessoas que querem o sobrenatural de Deus, quer ver o sobrenatural de Deus, quer ver o poder de Deus, quer ver a glória de Deus, mas não quer se preparar. Não quer buscar. Não quer construir. Eu disse o que agora? Não quer o quê? Construir. Construir o quê, pastor? Construir intimidade com Deus. Você não vai, assim como no mundo natural, você não tem intimidade com uma pessoa da noite para o dia. Você constrói isso ao longo do tempo, de caminhar com a pessoa, de andar com a pessoa, de conviver com a pessoa. Você vai conhecendo a pessoa, o jeito da pessoa, o temperamento da pessoa, o que a pessoa gosta, o que a pessoa... Leva tempo para você construir intimidade com alguém. Você não, da mesma forma é com Deus. Leva tempo, meu irmão, você construir intimidade com Deus. É todo dia você tem que estar lá, com a sua tenda, longe, no lugar secreto. Entrar na sua tenda, passar um tempo lá, falando face a face com o Senhor. Agora, por último, vá comigo em Josué capítulo 3. Meu irmão, tem uma unção aqui hoje. Uma unção de crescimento espiritual. Uma unção para inspirar eu e você a entrar nesse lugar secreto em Deus. A se preparar no Senhor. Isso é fundamento, igreja. Vou repetir. Isso é fundamento para você tocar em coisas maiores. Mas, no capítulo 3 de Josué, nós chegamos no momento auge. Por quê? Porque era o momento de atravessar o Jordão. De atravessar o Jordão. Agora, tudo que Josué aprendeu era o momento de colocar em prática. Recebe isso que eu vou te falar agora. Tenha fé para ouvir isso. Tudo que Deus está te ensinando nesse tempo, ele vai ser usado no momento chave, que vai virar a chave da sua vida. Eu vou repetir. Tudo, meu Deus do céu, isso aqui é tão forte. Tudo que Deus está te ensinando nesse tempo da sua vida, vai ser usado para virar a chave da sua vida. Não despreze o tempo de ser preparado por Deus. Não despreze. Agora, você sabe o que Josué, porque como é que vai atravessar o Jordão, meu filho? Como é que vai atravessar? De balsa, de barco, de ponte? Não! Ele precisava agora do quê? Diga bem forte, do sobrenatural. Deus treinou ele para aquela hora. Ele estava pronto para crer em Deus, para o sobrenatural. Cara, já tinha caminhada com Deus, já tinha experiência com Deus, já tinha intimidade com Deus, já tinha visto Deus fazer milagre, Deus respondeu a oração, ele já tinha visto as coisas grandiosas que Deus, ele sabia, eu só não sei ainda como, mas Deus vai fazer um sobrenatural. Agora veja, você sabe o que Deus fez. Deus abriu o Jordão para o povo passar. Mas Josué, olha só, precisou ouvir a instrução de Deus. Imagina se nesse momento ele já não tivesse sido preparado na intimidade com dele com Deus, como ouvir Deus. Ia chegar nessa hora ele ia ficar assim: rapaz, será que isso é coisa da minha cabeça? Estava pronto. Era o momento dele. Vamos dizer assim, numa linguagem bem moderna, era o momento dele brilhar. Era o momento.
Agora, tem uma coisa muito importante aqui, que ele foi preparado ao longo do tempo. Sabe o que acontece aqui no capítulo 3? Ele precisou, grave isso, aprendeu a vencer batalhas pela oração, aprendeu a ter intimidade com Deus, mas já tem uma terceira coisa que ele aprendeu. Sabe o que ele aprendeu? Fé para o sobrenatural. Diga bem forte assim: fé para o sobrenatural. Um pouco mais forte, diga assim: fé para o sobrenatural. Mais uma vez, fé para o sobrenatural. Meu irmão, naquela hora era o momento dele manifestar a fé dele. Ele tinha que crer em algo, humanamente falando, impossível, extraordinário. Deus não faz nada sozinho aqui na terra. Vou repetir: Deus não faz nada sozinho aqui na terra. O que Deus vai fazer aqui na terra, Ele vai fazer por meio da minha e da sua fé. Você tem que crer. Você tem que crer. Fala para quem está do seu lado assim o que eu vou dizer aí. Fala assim: o sobrenatural na tua vida está ligado à sua fé. Vamos ler aqui comigo, capítulo 3. Deus já tinha dado a instrução, eu vou direto para o versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. E que, meu irmão, isso aqui é poderoso, porque, meu irmão, as pessoas têm que saber. Eu tenho dito isso, a nossa geração tem que saber que Deus não mudou, que Deus é o mesmo, que Deus ainda faz milagres, Deus faz coisa extraordinária, Deus manifesta poder, Ele ainda é Deus de milagres, de maravilhas, de sinais. Nós não podemos, igreja, aceitar uma fé teórica. Nós não podemos aceitar servir um Deus tão grande e ter uma vida tão pequena. Nós não podemos aceitar ler uma Bíblia diariamente, que de Gênesis a Apocalipse é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural. Meu irmão, eu quero sobrenatural na minha vida, eu quero sobrenatural na minha casa, eu quero sobrenatural nesta igreja. Vamos lá, quem é que quer isso aqui também? Deus que responde a oração, Deus que muda, Deus que muda a circunstância, Deus que abre mar, Deus que cria caminhos, Deus que vence os inimigos, Deus que multiplica, Deus que dá vitória, Deus que cura, Deus que ressuscita os mortos, Deus que traz provisão de onde não tem, Deus que traz resposta de onde não tem. Manda anjo para cá, manda anjo para lá, é nuvem, é coluna de fogo. Gente, se a gente não orar, igreja, se a gente não orar, se a gente não jejuar e pedir a Deus e buscar o Senhor, nós vamos cair numa fé teórica, numa fé que na igreja, no banco da igreja, se empolga quando o pastor fala, mas quando sai pelaquela porta e vai para encarar a vida real, está cheio de medo. Como se o que eu prego aqui não funciona lá fora. Meu irmão, não vai funcionar se você não tiver fé. Fé vai acionar o motor dos milagres. Você tem que entender isso. E muitas vezes, amado, a sua fé vai ser acionada. Entenda isso. Muitas vezes a sua fé vai ser despertada no momento que você mais vai se revoltar contra essa situação. Enquanto você consegue ficar confortável no que está acontecendo, nada muda. O dia que você bater assim, chega assim, basta, não vai mais.
Aí você começa a entrar pela oração, pelo jejum. Você vai desbravando o impossível, você vai vencendo as barreiras, você vai quebrando os impedimentos. Você vai falar: Senhor, ei, o Deus da Bíblia é o meu Deus hoje. Quando a gente estava pagando essa propriedade, teve um dia que a gente tinha que pagar uma conta alta e não tinha dinheiro no caixa. Aquele dia eu peguei minha Bíblia, fui aqui na parte de cima, abri nas promessas do Senhor, me ajoelhei e eu falei assim: Senhor, leia aqui o que o Senhor escreveu. Não fui eu que escrevi isso, não fui eu que inventei isso aqui, é o Senhor. O teu nome e a tua honra está envolvido nisso. Eu estou crendo na tua palavra para resolver esse problema hoje. Naquele mesmo dia, o dinheiro chegou. É o sobrenatural. Vamos ler lá Josué. Vamos voltar lá para Josué capítulo 3. Quero terminar aqui. Tem uma unção para operar nesse lugar ainda hoje aqui, meu irmão. Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Tem gente que tem dúvida que Deus está no nosso meio. E às vezes eles têm razão de ter dúvida, porque nós falamos, mas cadê o sobrenatural? E que sem falta, veja, expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens da tribos de Israel, um de cada tribo. Agora veja, quando a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Meu irmão, tem que ter fé para dizer um troço desse aqui. Tem que ter fé. Você já tem que ter sido treinado por Deus para falar um negócio desse aqui. Você não começa uma vida de fé falando isso aqui, não. Para falar um negócio desse aqui, você já tá numa caminhada. Já está sendo preparado por Deus. Já tem experiência acumulada com o Senhor. Aí Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, ele já estava preparado. Ele não teve dificuldade de crer. Ele não ficou lutando no coração dele com incredulidade. Será que é coisa da minha cabeça? Será que é isso mesmo? Não, ele sabia. Deus falou: eu conheço a voz de Deus, eu já tenho intimidade com o Senhor. Ele falou, eu sei que é Ele. Aí ele bota a fé dele em ação. Ele usa a fé dele. Versículo 14. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas. Meu irmão, recebe essa palavra aqui. Meu Deus do céu, esta semana coloque os teus pés nas águas, que Deus vai fazer o sobrenatural. E os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo de colheita. Versículo 16. As águas que vinham de cima pararam de correr. Deus faz agora, colocou fé, Deus faz o sobrenatural. Vou repetir, colocou fé, Deus faz o sobrenatural. Mas, colocou fé, Deus faz o sobrenatural. Deus para o natural, porque o natural aquela água corria. Deus parou, ele parou as leis da natureza, as leis físicas, só para abençoar o seu povo.
É o sobrenatural. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e águas que desciam ao mar de Arabá e o mar salgado foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Agora recebe isso. Todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Fique em pé em nome de Jesus.